Sendo verdadeiras as proposições, se Marcelo é corintiano, então André é flamenguista, André é vascaíno e Luca é botafoguense, e Marcelo é palmeirense ou Luca é gremista, julgue o item. A proposição, se Marcelo é corintiano, então Luca é botafoguense, é falsa, certo ou errado? Bom, nós precisamos julgar se essa proposição condicional, se esse sim, então, ele realmente é falso. Para julgarmos, nós vamos precisar dos valores lógicos aqui da proposição Marcelo é corintiano e Luca é botafoguense. Como é que nós vamos descobrir esses valores lógicos? Através dessas proposições aqui que foram fornecidas, que são verdadeiras. Nós temos três proposições, um condicional, um sim então, uma conjunção, que é o e uma disjunção, que é o ou. Então, como é que a gente descobre os valores lógicos? Através da tabela verdade. Então, eu vou montar a tabela verdade para esses três tipos de proposições e depois fazer a aplicação. Então, vou fazer aqui a conjunção, vou fazer a disjunção, que é o ou, e vou fazer o condicional. Quais são os valores lógicos que eu coloco aqui? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Cada tabela verdade tem um detalhe que a gente usa para memorizar, tá? Então, por exemplo, na tabela verdade da conjunção, a primeira linha vai ser verdadeira. Quando nós temos ambas as proposições verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Com base nisso e sabendo que essas três proposições são verdadeiras, ele já está me dando aqui, ó, que André vascaíno é verdadeiro, Luca é botafoguense, é uma proposição verdadeira. Então, eu já sei esse valor lógico. Agora, eu posso completar a tabela verdade ou seguir para a próxima, que eu vou usar aqui ou se então. No ou, a gente tem o seguinte, ó. A gente só tem a última linha falsa, o restante das situações é verdadeira. Como eu sei que essa proposição aqui é uma proposição verdadeira, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Luca é gremista? Não, Luca é botafoguense. Então, já sei, ó, que isso aqui é falso. Se essa proposição é falsa, obrigatoriamente essa primeira parte aqui, Marcelo é palmeirense, tem que ser verdadeira, para que eu tenha o conjunto gerando uma proposição composta verdadeira. Eu vou preencher aqui o restante. Ó, falso, falso, falso. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Como essa segunda parte é falsa, é a informação que eu tenho, eu vou circular aqui, ó. Essas duas opções para a minha tabela do ou tem a segunda parte falsa, só que eu quero a garantia que essa proposição seja verdadeira. Para isso, para que ela seja verdadeira, eu obrigatoriamente tenho que colocar a primeira parte verdadeira. Por isso que eu estou colocando aqui que Marcelo é palmeirense. Sabendo dessa informação, eu venho para cá, ó. A proposição Marcelo é corintiano. Marcelo é corintiano? Não, isso aqui é falso. Tá? Luca é botafoguense? É verdadeiro. Eu peguei aqui dessa proposição. Então, nem preciso ir para o condicional. Eu já tenho aqui as duas proposições que eu preciso. Só que eu preciso construir a tabela verdade para verificar qual é o valor lógico, para saber se é falsa. Então, na tabela verdade do condicional, que é o sim então, nós só temos essa segunda linha que é falsa. Se eu não tiver verdadeiro na primeira parte e falso na segunda, meu resultado não vai ser falso, vai ser verdadeiro, tá? Todas as demais linhas aqui são verdadeiras. Então, quando a primeira parte é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro e não falso. Nós só temos essa possibilidade aqui, ó. Essa possibilidade de um condicional verdadeiro então falso, que gera o resultado lógico falso. Caso não seja essa possibilidade aqui, o resultado lógico não é falso, é verdadeiro. Então, esse item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Sendo verdadeiras as proposições, se Marcelo é corintiano, então André é flamenguista, André é vascaíno e Luca é botafoguense, e Marcelo é palmeirense ou Luca é gremista, julgue o item. A proposição André é vascaíno ou Marcelo é corintiano é falsa, certo ou errado? Bom, se realmente essa proposição for falsa, o item está certo. Se ela não for falsa, no caso, se ela for verdadeira, o item está errado. Como que a gente pode descobrir aqui se o resultado lógico dessa proposição ela vai ser falsa? De acordo com os valores lógicos das proposições simples que nós temos aqui no enunciado, tá? Que são, vão vir, na verdade, né, esses valores dessas proposições compostas. Nas proposições compostas, eu tenho que verificar quais são os conectivos que eu tenho. Eu tenho o conectivo do tipo condicional, sim, então. Eu tenho o conectivo do tipo conjunção, que é o e. E eu tenho aqui a disjunção, que é o ou. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a tabela verdade, tá? Dadas duas proposições quaisquer. Primeiro eu vou fazer a conjunção, depois eu vou fazer a disjunção e por fim eu vou fazer o condicional. Tá? Essa ordem aqui não importa, eu posso começar pelo condicional, não tem problema. Mas por que eu vou escolher a conjunção? Tem um motivo aqui para escolher o e primeiro,
Porque nós só temos a primeira linha verdadeira. Quando eu tenho ambas as proposições verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, André é vascaíno, eu tenho certeza que é verdadeiro, e Luca é botafoguense, também vai ser verdadeiro. Então, eu já tenho aqui o primeiro valor lógico dessa proposição. Vou colocar um Vzinho. Eu vou completar aqui a tabela verdade, tá? Para a gente poder utilizar essa tabela verdade na nossa resolução. O restante aqui das linhas na conjunção seria falso. Aí eu vou montar a tabela verdade da disjunção, que é o ou, certo? Com a tabela verdade da disjunção, a gente já vai conseguir resolver aqui o nosso problema. A disjunção, ela só tem uma linha falsa, que é a última. O restante das situações é verdadeiro. Então, quer dizer, se eu tiver pelo menos uma proposição que seja verdadeira aqui em uma disjunção, se eu tiver uma ou ambas, o resultado lógico não é falso. O resultado lógico é verdadeiro, tá? Independente dessa proposição aqui, ó, Marcelo é corintiano, ela ser verdadeira ou falsa. Mesmo que eu não saiba, o resultado lógico aqui é verdadeiro, eu já consigo finalizar a questão, tá? Porque aqui o item vai ser um item errado. Mas a gente pode descobrir todos os valores lógicos e é interessante fazer isso porque para treinar, para poder aprender aqui a aplicar a tabela verdade e ganhar mais base. Então é isso que nós vamos fazer antes de marcar aqui que o item está errado. Eu vou definir aqui todos os valores lógicos. Nós temos aqui André vascaíno, Luca é botafoguense, então André não é flamenguista, isso aqui é falso, tá? Luca não é gremista, isso aqui também é falso. Como aqui é uma disjunção, obriga que essa primeira parte seja verdadeira, tá? Marcelo é palmeirense, para que com esse resultado lógico, verdadeiro ou falso, nós vamos ter aqui uma disjunção que é verdadeira, para poder seguir aqui o que a questão diz. Como o Marcelo é palmeirense, ele não vai ser corintiano, isso aqui é falso. Se eu pegar esse falso com esse falso aqui no meu condicional, eu vou ver que o resultado lógico vai ser verdadeiro. Porque no condicional eu só tenho a segunda linha falsa. Verdadeiro com falso, Vera Fischer, falsa. Só temos essa linha, o restante das situações vai ser aqui verdadeiro. Então, nesse caso, o valor lógico de Marcelo é corintiano é falso, mas independente do que eu colocasse aqui, verdadeiro ou falso, o resultado já seria verdadeiro, porque André é vascaíno. Bom, então, o nosso item é um item que está errado. Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica de argumentação, julgue o item a seguir. Se a proposição Oscar é jogador de basquete é verdadeira, então a proposição se Gael é tenista, então Oscar é jogador de basquete é necessariamente verdadeira, certo ou errado? Bom, para a gente julgar aqui se essa proposição ela necessariamente vai ser verdadeira, devemos montar a tabela verdade de uma proposição condicional e usar aqui o valor lógico dessa proposição. Oscar é jogador de basquete, que é uma proposição verdadeira. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. E falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Agora vamos analisar o que nós temos e o que temos aqui na afirmativa. Nós temos uma proposição condicional, onde essa segunda parte aqui do meu condicional, ela vai ser verdadeira. Eu já tenho certeza que nesse condicional a segunda parte é verdadeira. O que a questão está afirmando? Que necessariamente o resultado lógico aqui também vai ser verdadeiro. Quer dizer, independente de colocarmos aqui verdadeiro ou colocarmos aqui falso, o resultado lógico é verdadeiro. Vamos analisar? Se a gente colocar verdadeiro, vamos ficar com duas proposições verdadeiras que unidas pelo condicional vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Confere. Agora, se a gente colocar falso aqui na primeira parte, colocou um falso aqui, certo? A segunda parte é verdadeira. Qual é o resultado lógico na tabela verdade? Também é verdadeiro. Então, independente da gente saber ou não aqui qual é o valor lógico de Gael é tenista, se ela vai ser verdadeira ou falsa, essa proposição, necessariamente a proposição composta formada por essas duas proposições vai ser verdadeira, portanto, o item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Fernando, administrador de uma grande empresa, decidiu desenvolver um programa computacional para organizar automaticamente os dados de seus clientes. No meio do código, Fernando escreveu a seguinte proposição: se x igual a 0 ou x igual a 1, e y igual a 0 ou y igual a 1, então z igual a 5. Com base nessa situação hipotética, julgue o item referente a estruturas lógicas e a lógica da argumentação. Se a proposição de Fernando é verdadeira e z igual a 5, então x igual a 0 ou x igual a 1
E y igual a 0 ou y igual a 1 são necessariamente proposições verdadeiras, certo ou errado? Bom, nós queremos saber se essas duas proposições aqui, elas são necessariamente verdadeiras de acordo com as informações que nós recebemos. Aqui nós temos uma proposição condicional, nós temos um sim então, e temos também uma conjunção. Então, eu vou separar as proposições como A, B e C. E nós temos aqui o conectivo da conjunção e aqui o conectivo condicional. Então, vou escrever aqui a nossa proposição de forma simbólica. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir a tabela verdade de uma proposição do tipo condicional para poder fazer análise. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, o condicional entre elas vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E falso com falso vai ficar verdadeiro. O que nós sabemos? Que a proposição de Fernando é verdadeira. Então, já temos certeza que esse condicional é verdadeiro. Quantas são as opções na tabela verdade do condicional que gera o resultado lógico verdadeiro? Nós temos 3 opções. Agora, o que nós sabemos também é que z é igual a 5. Então, se z realmente é igual a 5, essa proposição C ela também é verdadeira. Então, nós temos aqui a segunda parte verdadeira. Então, vai ser ou a primeira linha da minha tabela verdade ou a terceira. Então, deixa eu voltar aqui e colocar um preto, beleza. Ou vai ser essa primeira linha aqui, ou vai ser a terceira. Eu tenho que o resultado é verdadeiro. Eu tenho aqui a segunda parte que eu já garanti também que é verdadeira, mas eu não sei aqui a respeito da primeira parte. A primeira parte desse condicional, independente dela ficar verdadeira ou ficar falsa, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Quando isso acontece, o que eu digo? Né? Que eu tenho uma proposição que pode ser simples ou composta que é inconclusiva. Então, eu não posso concluir os valores lógicos dessas duas proposições, se eles serão realmente verdadeiros ou falsos, tá? Porque para ser necessariamente verdadeiro, eu teria que ter aqui os dois verdadeiros, mas eu posso ter aí os dois falsos, não vai ter problema. Posso ter um dos dois falsos e o outro verdadeiro. Posso ter todas as possibilidades de combinações possíveis de valores lógicos que o resultado ainda assim será verdadeiro. Por quê? Porque a segunda parte do meu condicional, quando ela é verdadeira, né, a segunda parte, a gente chama aqui de consequente. Quando o consequente ele for verdadeiro, independente do que você coloca aqui no antecedente, não importando se vai ser verdadeiro ou falso, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, essa primeira parte aqui fica inconclusiva e elas não são necessariamente verdadeiras. Portanto, nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Diz o seguinte: Fernando, administrador de uma grande empresa, decidiu desenvolver um programa computacional para organizar automaticamente os dados de seus clientes. No meio do código, Fernando escreveu a seguinte proposição: se x igual a 0 ou x igual a 1, e y igual a 0 ou y igual a 1, então z igual a 5. Essa proposição foi escrita por Fernando. Com base nessa situação hipotética, julgue o item referente a estruturas lógicas e a lógica da argumentação. Se a proposição se x igual a 0 ou x igual a 1, e y igual a 0 ou y igual a 1, então z diferente de m para todo e qualquer que seja, esse símbolo aqui significa para todo e qualquer que seja, m menor ou igual a 5 é verdadeira. Então, a proposição de Fernando é falsa, certo ou errado? Quer dizer, nós temos duas proposições, a escrita por Fernando e a que nós recebemos, que é uma proposição verdadeira. Então, aqui nós temos um condicional formado entre essas duas proposições aqui. Aqui eu tenho uma proposição composta também, mas eu vou chamar esse conjunto de A. E aqui eu tenho a outra proposição, que é a proposição B. Então, eu tenho esse condicional, se A, então B, que a questão garante que é verdadeira. E eu tenho aqui a proposição de Fernando, que apresenta também essa primeira parte igual. Eu chamei de A, então aqui também será A. E a segunda parte é diferente, então eu vou chamar de C. Então, se A, então C. Que a questão está propondo que seja uma proposição falsa. Quer dizer, se eu mostrar que essa proposição ela pode ser verdadeira, o item está errado. Se eu não conseguir mostrar que essa proposição ela é verdadeira, então ela será sempre falsa e o item está certo. E nós temos o seguinte, que para resolver o problema, eu preciso conhecer a tabela verdade de uma proposição condicional. Então, vou montar a tabela verdade do condicional, tá, com todos os seus valores lógicos, e a partir do condicional vou fazer a análise. Então, aqui vai ficar verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Resultados lógicos, só temos a segunda linha falsa, o restante das situações é verdadeiro.
Como a questão propõe para mim o seguinte, olha, essa proposição aqui é verdadeira, então ela pode ter essa primeira linha, pode ter a terceira ou a quarta. Então, os possíveis valores lógicos para essa proposição aqui será verdadeiro, então verdadeiro, pode ser falso, então verdadeiro, e aqui pode ser falso, então falso. Quando eu for analisar aqui a minha proposição que foi escrita por Fernando, eu só tenho os valores lógicos de A, que são o quê? Verdadeiro, falso e falso. Eu não tenho o valor lógico de C. Só que acontece uma coisa interessante aqui. Quando nós temos em uma proposição do tipo condicional, a primeira parte dela sendo falsa, quando o condicional tem a primeira parte sendo falsa, independente do que colocamos aqui, o resultado lógico é verdadeiro. Então, no caso aqui, quando a questão propõe que a proposição escrita por Fernando é falsa, ela está errada, tá? Só tem uma situação que gera para nós o resultado dessa proposição falsa, tá? Quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Se eu tivesse a segunda parte falsa, eu teria que testar com todos os casos aqui e a gente ia ver o seguinte, que nós teríamos duas situações verdadeiras e apenas essa situação aqui, ó, verdadeira, então falso, que geraria o resultado lógico falso, como proposto. Nos demais casos seria verdadeiro. Então, nesse caso, é um item que está errado. O gabarito oficial, o gabarito da banca, propõe que o item esteja certo, mas a questão está errada, tá? A questão não está correta porque essa proposição aqui, do jeito que ela está, usando os valores lógicos dessa proposição que foi dada, que é verdadeira, ela pode ser falsa, mas ela também pode ser verdadeira. Então, é um item que nós podemos marcar como errado. Todos os dias, 5 colegas de trabalho, Beatriz, João, Ana, Maurício e Josefina, almoçam em um restaurante que oferece apenas um tipo de salada diariamente, temperada ou não temperada. Sendo assim, as afirmações seguintes devem ser consideradas como verdadeiras. Beatriz come salada no almoço, se e somente se ela estiver temperada. João come salada no almoço todos os dias. Se a salada estiver temperada, Ana comerá salada no almoço. Se Beatriz come salada, então Maurício come salada. Se a salada não estiver temperada, Josefina comerá salada no almoço. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. A negação de João come salada no almoço todos os dias é João nunca come salada no almoço, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós vamos trabalhar exclusivamente com a frase João come salada no almoço todos os dias. Então nós queremos a negação dessa frase. Essa frase é que tipo de proposição? É uma proposição simples? É uma proposição composta? Se ela for uma proposição simples, que tipo de proposição simples ela é? Na verdade, aqui nós temos uma proposição categórica, tá? Ela apresenta um quantificador que é o todo. Um quantificador universal afirmativo. Então, para negar o todo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar o todo, que é um quantificador universal afirmativo, por um quantificador existencial, que pode ser o algum, pelo menos um, ou existe, mais o não. E aí, às vezes a gente não consegue visualizar a frase quando o todo ele vem no final. Então, se a gente colocar aqui o todo no início da frase, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Todos os dias, João come salada no almoço. Então, como é que ficaria a negação? A negação ficaria, existe pelo menos um dia, ou algum dia, algum dia, e aí vai para o singular, João não come salada no almoço. Nós não negamos o todo com o nenhum, tá? Esse nunca aqui significa nenhum. E o correto aqui na negação seria João não come salada no almoço algum dia. Ou pelo menos um dia o João não come salada no almoço. E não fazer a negação aqui usando nunca. João nunca come salada no almoço. Seria João não come salada no almoço em nenhum dos dias, tá? Esse nunca aqui seria equivalente ao nenhum e a gente não faz a negação do todo com o nenhum. O todo vai ser negado com um quantificador existencial, pode ser o algum, pode ser o pelo menos um, pode ser o existe ou uma combinação entre eles, mais o não. Portanto, o nosso item é um item que está errado. A negação da proposição toda circunferência é uma elipse é nenhuma circunferência é uma elipse, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós queremos a negação de uma proposição. Sempre que uma questão pede a negação, você tem que observar o seguinte, a tua proposição ela é simples ou composta? Nesse caso, a nossa proposição aqui, toda circunferência é uma elipse,
É uma proposição simples. Só que ela não é uma proposição simples qualquer. Ela é uma proposição do tipo categórica. Ela apresenta um quantificador e o quantificador que nós temos aqui é o todo. Tá? E para negar o todo, como é que a gente faz? Nós substituímos o todo por um quantificador existencial, e aí pode ser algum, pode ser pelo menos um, pode ser existe, mais o não, tá? Mais o não. Então aqui uma das opções seria alguma, tá? Alguma circunferência não é um elipse. A gente não vai negar o todo colocando nenhum, trocar um quantificador universal afirmativo pelo um quantificador universal negativo. Então isso aqui não existe, trocar o todo pelo nenhum. Sempre que aparece como opção de negação, você já pode descartar, tá? Ou o contrário também, não se troca o nenhum pelo todo. Quando a gente faz a negação do nenhum, a gente troca apenas por um quantificador existencial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se a gente precisasse negar essa proposição. Nenhuma circunferência é um elipse. Como seria a negação dessa proposição aqui, para a gente aprender também? Só trocaria o nenhum por alguma circunferência é um elipse. Essa seria a negação do nenhum. A negação do todo é substituir o todo por um quantificador existencial, que pode ser qualquer um desses três, ou uma combinação entre eles, e acrescentar aqui o não. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item. A negação de todo cubo é um prisma, nenhum cubo é um prisma, certo ou errado? Bom, o que nós queremos na questão? Nós queremos uma negação. Então, se nós queremos a negação de uma proposição, eu tenho que identificar qual é o tipo de proposição que eu tenho. Nesse caso aqui, nós temos uma proposição simples, mas não é uma proposição simples qualquer. É uma proposição do tipo categórica, tá? Uma proposição que apresenta um quantificador lógico. E para negar esse quantificador todo, como é que nós fazemos? Nós substituímos o todo, tá? Pelo algum, pelo menos um, ou existe, tá? Esses quantificadores são chamados de quantificadores existenciais. Só que não basta apenas substituir aqui o todo, por exemplo, por algum. Eu tenho que acrescentar o não. E onde é que vai o não? Antes do verbo. Então aqui ficaria o seguinte, algum cubo não é um prisma, como sendo a negação da proposição. E não substituir aqui, a proposta, né, da assertiva da questão é substituir o todo por nenhum. Isso não se faz, tá? Não se troca um quantificador universal por um quantificador universal. Aqui, nesse caso, para fazer a negação do todo, eu vou substituir o todo por um desses três aqui, algum, pelo menos um, ou existe, e vou acrescentar o não antes do verbo. Então, o correto aqui seria algum cubo não é um prisma, portanto, o nosso item é um item que está errado. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. O poodle é dócil e obediente. Segunda afirmação, o poodle é carinhoso com o dono. Terceira afirmação, todo poodle sente grande ciúme de outros cães. Quarta afirmação, Magali é carinhosa com o dono. Admitindo a veracidade dessas quatro afirmações, julgue o item. É correto concluir que Magali é um poodle, certo ou errado? Então, para a gente concluir que Magali é um poodle, de acordo com essas afirmações, que são verdadeiras, nós temos que ter 100% de certeza que Magali é um poodle. Como que a gente verifica isso? Através dos diagramas lógicos, tá? Temos aqui duas informações que envolvem aí a questão de ser poodle e a questão da Magali, tá? Para a gente verificar se Magali vai ser um poodle, que ambas trazem aí a questão de ser carinhoso com o dono. Olha só, o poodle é carinhoso com o dono. Magali é carinhosa com o dono. Será que Magali é um poodle? Como é que eu verifico isso? Eu vou fazer o diagrama dessa proposição, tá? Considerando que todo poodle é carinhoso com o dono. Então, se ele for poodle, eu vou colocar aqui um pezinho representando esse diagrama. Ele vai estar dentro de um diagrama maior, que é o diagrama dos carinhosos com o dono, que eu vou chamar aqui nesse caso de CD. Aí, onde é que a Magali pode estar? A Magali, ela pode estar aqui nessa região, tá? Ela ser carinhosa com o dono, mas não ser um poodle, ou estar aqui dentro dessa região, tá? Onde ela seria um poodle e, consequentemente, seria carinhosa com o dono. Como eu não tenho 100% de certeza em qual das duas regiões a Magali vai estar, eu não posso afirmar, concluir com 100% de segurança que a Magali vai ser um poodle. E aí eu considero que o meu item está errado. Considerando as seguintes afirmações. Primeira afirmação, o poodle é dócil e obediente.
Segunda afirmação, o poodle é carinhoso com o dono. Terceira afirmação, todo poodle sente grande ciúme de outros cães. E quarta afirmação, Magali é carinhosa com o dono. Admitindo a veracidade dessas 4 afirmações, julgue o item. A negação de todo poodle sente grande ciúme de outros cães é: existe poodle que não sente grande ciúme de outros cães. Certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, como a questão está pedindo uma negação, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a tua proposição ela é simples ou composta? Nesse caso aqui, nós temos uma proposição simples, mas é uma proposição categórica. Ela apresenta um quantificador que é o todo. Então, como é que a gente faz a negação do todo? Para negarmos o todo, nós substituímos o todo por um desses quantificadores aqui, que são existenciais, e acrescentamos o não. Então, nós podemos negar usando o algum, o pelo menos um, ou o existe, tá? Se usarmos o existe, vai ficar existe que não. Então, vamos analisar agora na nossa frase para verificar se foi feita a negação correta. Nós temos aqui o todo, tá? Dentro da proposição, todo poodle sente grande ciúme de outros cães. Agora a negação. Existe poodle que não. Note que ele fez certinho aqui, ó, o uso do existe que não dentro da proposição para fazer a negação. Então, nesse caso aqui, nós temos um item que está certo.